Oi, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Se vocês podem ver, né, eu consegui elaborar um novo formato para os meus vídeos, então a partir de agora eu vou fazer as minhas aulas dessa forma. Eu vou estar compartilhando as minhas anotações e os meus slides com vocês, né? Vocês também terão a possibilidade de pegar e anotar algo que vocês achem interessante e vai ser mais fácil para acompanhar. Bom, essa aula é sobre umas leiturinhas que eu fiz para descobrir um pouco como é que funcionava a história da favela. Então, nessa aula, vai haver uma interdisciplinaridade entre áreas. Então, eu vou aqui pegar um pouquinho da história e um pouquinho da literatura para tentar compreender um tema, que é a história da favela. Nessa aula, eu vou pegar dois livros que eu li para poder ajudar a entender todo o contexto de criação de uma favela e como é que se dão as relações sociais lá dentro. Eu vou pegar o Cortiço, de Aloysio de Azevedo, e Quarto de Despejo, da Maria de Jesus. Bom, eu vou começar agora efetivamente a aula, depois de todas essas explicações, então vamos lá. O tema da aula é Leiturinhas, História da Favela. Vamos passar para o primeiro slide? Vamos lá, avançando. Eu tive a dúvida de como surgiu a primeira favela no Brasil. A primeira favela ela surgiu lá no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, que à época era a capital do Brasil. O nascimento da primeira favela foi em 1897, que é o século XIX. Vocês lembram como é que se conta o século? Você pega os dois primeiros números e soma mais um. Por exemplo, 18 mais 1 é igual a 19, então, século XIX. O período histórico do nascimento dessa favela foi o período da Primeira República, ou também conhecido como República Velha, durante o governo do presidente Prudente de Moraes. Ele foi o terceiro presidente do Brasil. O Prudente de Moraes ele governou entre 1894 e 1898. E qual foi o contexto do surgimento da primeira favela no Brasil? Foi no contexto da Guerra de Canudos, que foi entre 1896 e 1897. A Guerra de Canudos foi um evento que ocorreu durante a Primeira República, onde o presidente convocou as suas forças armadas para combater uma população que tinha se juntado em torno da figura de Antônio Conselheiro, que é bem esse carinha aqui, onde eu estou passando meu mouse, de Antônio Conselheiro, que ele fundou um arraial, onde ele reuniu diversas pessoas pobres e carentes, miseráveis mesmo, e eles fundaram esse arraial tentando melhores condições de vida. Esse arraial foi fundado na região Nordeste, numa região bastante seca, bastante árida. Pois bem, esse arraial ele começou a crescer e começou a incomodar as pessoas à volta, os governantes à volta, os ricos e poderosos à volta desse arraial. E causou tanto burburinho que teve um momento que o presidente precisou intervir para conter o arraial. Ele interveio convocando suas forças e, como promessa a essas forças armadas, como promessa aos soldados, ele prometeu que daria casas para esses soldados se eles derrotassem o Arraial de Canudos, a galera do Arraial de Canudos. Então, depois de várias disputas, de vários embates entre os canudenses e os soldados venceram e eles retornaram para o Rio de Janeiro. E eles cobraram a sua promessa. A propósito, eu vou falar em outro momento sobre Canudos e sobre o massacre que foi Canudos, que foi a vitória do governo brasileiro sobre Canudos. Dizimou a população de lá. Mas voltando para a promessa. Voltando para a promessa que o presidente fez. Beleza. Os soldados ganharam, eles voltaram e queriam suas casas. Só que o presidente não tinha preparado um lugar bonitinho para casas. Então, depois de um burburinho muito, muito grande, os soldados falaram assim: tá bom, já que você não preparou um local pra gente, a gente pode ocupar aquele morro ali para fazer as nossas casas. Então, foi dada essa autorização e o pessoal ocupou. E eles deram o nome de Morro da Providência, porque os soldados tomaram uma providência para conseguir fazer com que o governo cumprisse essa promessa. E eles começaram a construir suas casas. E está bem aqui
o Morro da Providência como ele era antigamente. Você vai ver aqui no fundo que tem poucas casas construídas ainda. Ah, uma coisa que eu quero falar. O Morro da Providência ele começou só efetivamente a ser ocupado lá no Rio de Janeiro somente quando os soldados resolveram construir suas casas lá. Nanananinha. Já tinham pessoas lá, já tinham algumas pessoas que já construíram os seus barracos lá e estavam morando, algumas pessoas pobres e que não tinham condições de construir suas casas em lugares melhores. E quem eram essas pessoas? A maioria eram ex-escravos ou filhos de ex-escravos. Lembra que quando houve a libertação dos escravos aqui no Brasil, não houve nenhuma política pública para inseri-los dentro daquela sociedade? Então, aqueles escravos que foram libertos, eles ficaram à margem da sociedade, sofrendo preconceito ainda, eles tinham dificuldade de encontrar empregos, então alguns iam para a bandidagem ou para o comércio informal também, trabalhando como empregados domésticos, como lavadeiras, aqueles trabalhos menores também, e sempre sofrendo muito preconceito. E essa galera, eles não tinham o direito, né? Assim, o direito reconhecido deles construírem as suas casas no meio da população branca, né? Não tinham direito nem condições financeiras, porque como é que eles vão construir a casa e comprar o terreno, sendo que eles mal tinham empregos? Então, era uma população bem carente que estava começando a ocupar os morros. Aqui vocês podem ver, como eu já citei, é o Morro da Providência antigo. E olha como está o Morro da Providência hoje. Ele já está assim super ocupado. Já tem muitas casinhas em situação de risco. Você está vendo umas aqui que estão bem na ponta do morro. Quando ocorrem fortes chuvas, as favelas como um todo e todas as casas que são construídas em área de risco, em encostas assim, corre o risco do morro desmoronar e levar essas casas. Vocês acompanham direto no jornal, né? Desmoronamentos ocorrendo. Então, é o Morro da Providência como está hoje. Mas de onde surgiu o nome favela? A ideia de favela, para nomear toda essa região onde as pessoas ocuparam esses morros e se amontoaram, construindo casinhas umas em cima da outra, com os materiais ali que elas conseguiam, não necessariamente casinhas de tijolo e concreto, mas às vezes de pedaços de madeira, pedaços de metal que eles coletavam na rua. Surgiu aqui bem dessa árvorezinha a ideia de favela. Favela é uma árvore típica da região Nordeste, que ela tem o fruto que se dá em favos, tá vendo? Se abrir aqui, essa sementinha essa casca vai ter a semente, e ela é uma árvore muito resistente, ou melhor, um arbusto muito resistente e espinhento também. As folhas são espinhentas. E ele era típico na região onde Canudos foi erguida. Por isso que foi dado o nome de favela também ao Morro da Providência e aos demais morros que foram ocupados ao estilo do Morro da Providência. E é daí que surge o nome favela, de um arbusto muito resistente da região Nordeste. Agora vamos direto para o cortiço, para o Aloysio de Azevedo. Por que eu tive a ideia de puxar o cortiço para cá? O cortiço, ele é uma região, ele é uma ocupação, uma localidade, uma ocupação no centro da cidade, que foi feita especificamente para a galera pobre, mas que era trabalhadora. Então você pode ver que a forma de ocupação de um cortiço são longas construções de 2 andares, no máximo, horizontalizadas, onde os trabalhadores, eles moravam lá. Quem eram esses trabalhadores? Eram alfaiates, eles eram lavadeiras, eram pequenos comerciantes que ocupavam esse lugar e moravam lá e alugavam, né? Eles alugavam o lugar e pagavam para uma pessoa que era dona do cortiço. Pensando nisso, pegando esse contexto, Aloysio de Azevedo, ele escreveu o livro O Cortiço. Agora eu vou falar um pouquinho exatamente sobre o livro. O livro O Cortiço, ele foi escrito em 1890, após a proclamação da República, né? Um ano após a proclamação da República, Aloysio de Azevedo escreveu e publicou esse livro. Mas esse livro, ele abarca o período histórico
do século XIX, um pouco antes da abolição da escravatura. Lembra que a abolição da escravidão foi lá em 1808. Ele tem diversos personagens. É sério, gente, um montante de personagem. Cada uma tem uma história específica e um fechamento específico dessa história. Mas a maioria dos personagens que tem a história, eles moram realmente no Cortiço. Aqui eu vou citar apenas alguns personagens. Eu não vou falar diretamente de cada um, senão esse vídeo vai ficar extremamente longo. Mas eu vou citar uns personagens bem interessantes e principais que são abordados nessa obra. Um dos personagens principais é o João Romão, que ele é português, ele veio aqui para o Brasil tentar ganhar a vida e ele trabalhou muito tempo para uma venda e herdou essa venda de herança quando o dono dessa venda, que também era português, resolveu voltar para Portugal. Ele era um cara avarento, ele tinha um único objetivo nessa vida, que era ficar rico. E ele fez de tudo, absolutamente de tudo, para conseguir ficar rico. E ele foi o dono do Cortiço, que também é um dos personagens principais, ou melhor, o grande personagem principal dessa obra. Foi ele que inventou o Cortiço São João, ou melhor, o Cortiço São Romão, que é onde se passa todo o contexto da história do livro do Aloysio de Azevedo. Você também tem nesse outro livro o Miranda. O Miranda é um português que é morador do Sobrado vizinho ao Cortiço. Ele é rico, sim, e ele se muda para aquele lugar, assim, tão próximo de um cortiço, porque ele está fugindo da má falação. O Miranda, ele é casado com a Dona Estela. A Dona Estela vive traindo ele com todo mundo. E ele não se separa da Dona Estela, porque senão ele vai perder a sua riqueza. O Miranda fez a vida, ele também era comerciante, mas ele fez a vida principalmente, esse português enriqueceu principalmente através do casamento com uma mulher rica, de uma família rica aqui no Brasil. E essa mulher era a Dona Estela. Ele não amava essa mulher, e a Dona Estela também não amava ele, mas eles mantinham a aparência casados, porque era muito importante a aparência para aquela sociedade na época. E eles têm uma filha. A sua filha se chama Zulmira, ou Zulmirinha. Ela é muito negligenciada pelos pais. O Miranda, ele desconfia que a Zulmira não seja filha dele, e a Dona Estela despreza a Zulmira por ter certeza que a Zulmira é a filha do Miranda. E ela é meio que personagem coadjuvante nessa história. Você também tem um outro português que é o Jerônimo. O Jerônimo é casado com a Piedade e eles têm uma filha. O Jerônimo, ele é um ponto importante dessa história. Ele é um português, assim, sisudo, sério, assim, um português da gema. Mas só que ao longo da história, ele vai se desvirtuando e se abrasileirando. Você também tem outra personagem que é a Bertoleza. Gente, essa personagem é que dá mais dó no livro. A Bertoleza é uma escrava que acha que foi alforriada. Ela foi extremamente explorada pelo seu senhor anterior, né? Ela era uma escrava de ganho, uma quitandeira. Ela vendia os seus produtos na rua e entregava a maioria do resultado da sua venda para o seu senhor, para o seu dono, que era um senhor cego. Esse dono tinha alguns filhos também, que vão ser mais importantes lá pro final da história. Mas, assim, ela se relacionava com um português que era carroceiro, só que ele morreu de tanto carregar peso na sua carroça. Ele trabalhava fazendo mudanças, mas ele morreu de exaustão. Então, a Bertoleza, aquela escrava que estava abandonada, que tudo quanto é caraminguá, graninha que sobrava, ela guardava para conseguir comprar sua alforria. Ela conheceu o João Romão. O João Romão viu que ela era uma mulher muito forte, mas que ela não tinha traquejo para lidar com as finanças e se ofereceu para cuidar das finanças dela. Nessa época, o João Romão já tinha uma venda sua, né? Então, ele se ofereceu para cuidar das finanças dela, a Bertoleza aceitou. Ele foi ganhando a confiança da Bertoleza, até que ele se uniu com a Bertoleza, ele estabeleceu um relacionamento amoroso com ela, e ele prometeu que ia dar um jeito de conseguir a liberdade da Bertoleza. E ele fez, só que ele fez de uma forma falsa. Ele fingiu que tinha comprado a carta de alforria da Bertoleza e mostrou para ela. Ele elaborou um documento falso, uma carta, e mostrou para ela. Mas como a Bertoleza não sabia ler, então para ela aquilo era alforria. Ela confiava plenamente no João Romão. Então ela foi morar com o João Romão
pensando que era livre, mas não era. E para o seu senhor e para os filhos do seu senhor, ela ficou como escrava fugitiva. Ela foi morar com o João Romão assim. E o João Romão explorou muito a força de trabalho dela. A Bertoleza trabalhava praticamente 24 horas por dia. Ela trabalhava auxiliando o João Romão na venda. Ela trabalhava fritando peixes e vendendo seus quitutes. Ela ajudou o João Romão a construir o cortiço e a roubar das outras construções locais materiais para construir o cortiço. E o João Romão não pagou nenhum centavo para ele. Além dele ficar para si com o dinheiro, além dele tomar para si o dinheiro que a Bertoleza tinha juntado para comprar sua alforria. Outro personagem que você tem também é a Rita Baiana. Ela é aquela típica mulata brasileira, aquele estilo quente de mulher apimentada, sensual. É a Rita Baiana, que ela vai promover uma enorme confusão também nessa história do cortiço. Outro personagem que você tem é o crush da Rita Baiana, né? O ficante dela, o Firmo. O Firmo, que ele é um capoeira, ele é um malandro, ele vive ali à margem da lei. Assim, e ele também é um cara bem violento e ele não assume de fato a Rita Baiana e nem a Rita Baiana assume eles. Mas eles sempre ficam naquele relacionamento. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, aquele relacionamento elástico. Você tem o Cortiço em si, que é um grande personagem. Eu vou falar ele um pouquinho depois, mas pro final aqui dessa etapa que eu tô falando do Cortiço. E você também tem um outro Cortiço rival, que é o Cabeça de Gato, que ele é construído em frente ao cortiço do São Romão. Você também tem uma outra personagem, a bruxa, ou Paula, que ela é super importante para a história. Ela era uma das lavadeiras, ela era bezendeira e também era meio doida. Você tem uma personagem, a Pombinha, que mora no cortiço, ela é uma boa moça, ela é a flor do cortiço. Ela é a esperança de única personagem que vai dar certo lá no cortiço, mesmo morando no cortiço. Por quê? Porque ela era bem educada, ela era delicada, ela sabia ler. Tanto é que ela fazia o favor de escrever para todo mundo as cartas, porque a maioria da população que morava ali naquele cortiço, eles não sabiam ler nem escrever, e ela era que escrevia as cartas, ou eles não sabiam escrever direito. Então, as pessoas sentavam e ditavam as cartas para ela escrever. Você tem essa imagem naquele filme Avenida Brasil, né? Que a Fernanda Montenegro, se eu não me engano é ela, ela faz a personagem de que ela fica sentada lá no seu banquinho, na sua mesinha, e ela fica escrevendo as cartas para as pessoas que estão pedindo, e ela despacha as cartas. Em tese, ela despacha as cartas. Se vocês não viram esse filme, vejam, porque ela é muito interessante. E é isso que a Pombinha faz. A Pombinha, ela tem uma história bem interessante. Ela tem um bom desenvolvimento no enredo do livro. Ela começa como uma boa moça que está prometida para se casar, mas que a mãe dela não deixa se casar porque ela ainda não menstruou e ela já tem 18 anos, então a menstruação está muito atrasada. E é um dos assuntos principais do cortiço, porque todo dia, todo amanhecer, sempre que as lavadeiras se juntam, e a mãe dela também é uma das lavadeiras, sempre que as lavadeiras se juntam, elas já perguntam para a mãe da Pombinha: e aí, já veio? Aí a mãe da Pombinha, com aquela cara desolada, diz: não veio. Por quê? A mãe da Pombinha, ela tem como ideal que só vai casar a Pombinha quando a Pombinha se tornar adulta. E uma das coisas que, na cabeça da Pombinha, da mãe da Pombinha, que faz ela se tornar adulta é a menstruação. E a Pombinha tá prometida para um noivo, para um cara. E esse cara, ele já tem condições, assim. Então, a esperança do casamento da Pombinha é a esperança dela e da mãe dela saírem do cortiço e melhorar de vida. E a Pombinha não se casa até que essa menstruação chegue. Você também tem outra personagem, que é a Leonine, ou cocote ou prostituta chique, assim, colocando bem em miúdos, a prostituta chique. Que ela é uma prostituta, ela é uma mulher independente, ela trabalha com o corpo, e mesmo ela sendo uma prostituta e sendo rechaçada socialmente por conta da sua profissão, ela é tipo a heroína do cortiço, porque quando ela chega lá, ela sai dando os presentes para todo mundo e os moradores do cortiço amam ela, adoram ela. E ela é amiga da mãe da Pombinha, e lá na frente ela vai desvirtuar a Pombinha. Por isso que eu coloquei aqui, boa moça, até quando? E você também tem o Albino. O Albino, ele é uma lavadeira. Por quê? Eu coloquei entre aspas lavadeira. Porque naquela época, quem era
Quem eram as lavadeiras eram as mulheres. E o Albino é um homem fraco, é um homem mirrado, e ele também é um homem afeminado. O interessante do livro Curtiço é que ele aborda a homossexualidade na figura do Albino e também lá na frente na figura da Pombinha e da Leonine. Lembra que eu disse que a Leonine vai desvirtuar a Pombinha e vai desvirtuar em todos os sentidos. A Leonine, ela estabelece um relacionamento amoroso com a Pombinha. A Pombinha, depois disso, ela menstrua e ela se casa, só que ela se desencanta com o casamento. Ela acaba percebendo que os homens são muito bobos e muito manipuláveis. Então, ela fica tão entediada no casamento que ela se separa e depois ela vira prostituta, amiga da Leonine. E lá na frente, essas duas elas vão continuar aliciando mocinhas para prostituição e para o seu bordel. Agora eu vou voltar um pouco sobre a história do Curtiço. Eu o designei como Fênix, porque ele renasce das cinzas. E ele realmente renasce das cinzas. O João Romão, como ele tinha um plano de enriquecer, ele criou esse Curtiço, fazendo pequenos trambiques, roubando o dinheiro da Bertoleza aqui, guardando, roubando no quilo dos alimentos que ele vendia na venda, roubando junto com a Bertoleza materiais de construção de outras construções que estavam crescendo. E ele tinha como objetivo construir esse cortiço para alugar para as mulheres e para as pessoas que queriam trabalhar no centro da cidade, principalmente como lavadeiras. E ele alugava os quartos e também alugava as tinas, vendia a água e o sabão, vendia a alimentação para a galera do cortiço, porque junto com o cortiço tinha sua venda lá do lado. E assim ele foi enriquecendo. E o João Romão foi enriquecendo muito, mas sempre poupando demais. Poupando e não gastando absolutamente nada. O mínimo possível o João Romão gastava. Tanto é que ele preferia comer os alimentos que estavam a ponto de estragar, ao invés de pegar a melhor alimentação para si, para evitar desperdícios. O que ele tinha de melhor ele vendia. Você também tem o cortiço rival, que é o cortiço que depois é construído em frente a ele, que é o antagonista do São Romão. Esse cortiço rival é um ponto de união das pessoas que moram no São Romão, porque elas esquecem completamente suas brigas internas para ir socar a cara da galera que mora no Cabeça de Gato. E eles se unem. Eu vou voltar ao cortiço São Romão, que ele é tido como a Fênix, ele renasce das cinzas. Em determinado momento da história, o cortiço é incendiado pela bruxa. A bruxa deu a bilola lá e incendiou o cortiço. João Romão, ele é um empreendedor, um homem muito inteligente e ele vê uma oportunidade. Ele reconstrói o cortiço, fazendo os quartos melhores e aumentando o preço do aluguel. Que ao invés dele alugar as casas para lavadeiras, ele estava visando a nova galera que estava vindo para o Brasil, que estava imigrando para trabalhar nas fábricas, os imigrantes, os italianos, trabalhando nas fábricas, como mão de obra qualificada, e também nas lavouras e roças, como mão de obra qualificada. Bom, eu vou falar um pouco sobre as escolas de pensamento que influenciaram a escritura desse livro. Você tem o naturalismo e tem o determinismo. O naturalismo é uma escola literária que procura ver o mundo realmente como ele é, em contraposição ao romancismo. Por exemplo, no naturalismo, ele compara as pessoas como animais. Em vez de ele falar, aquela pessoa tinha belos pés, ele fala, não, aquela pessoa tinha patas. Ele tinha um focinho muito longo, se referindo a pessoas também. E ele falava de uma forma nua e crua da realidade. Em vez de ele falar que a pessoa foi ao toalete, por exemplo, ele fala, a pessoa foi ao banheiro e ali evacuou. É mais ou menos isso, fez os seus dejetos ali. E também, uma outra escola de pensamento que influenciou o livro Curtiço foi o determinismo. O que é esse determinismo? É que o ambiente onde você está, o período histórico onde você está, as pessoas com quem você convive, suas relações sociais e até sua raça determina a forma como você vai agir. Por exemplo, o português, o Jerônimo, ele chegou aqui como um português super sério, que ele voltado super para a família, que ele queria dar condições melhores de vida para sua esposa e para sua filha. Só que, ao morar no Curtiço,
ele começa a ficar folgado, ele começa a pegar costumes brasileiros, tipo alimentação brasileira, e ele vai se abrasileirando. Sendo que a ideia de se abrasileirar é vista como uma coisa pejorativa. Ele vai ficando folgado, ele vai ficando viciado, ele vai ficando preguiçoso, ele vai ficando extremamente amante. Fica tão amante que ele traz a esposa com a Rita Baiana. A Rita Baiana é outra típica figura. Ela é aquela mulata, mestiça, quente e sensual que vai seduzindo todo mundo. O Firmo também é outra típica figura, outro tipo de raça. Aquele mestiço, mulato, malandro, descendente escravo, capoeira, não muito boa coisa. Outra coisa, você também tem a ideia do Miranda e do João Romão, que são outros portugueses que vieram aqui do Brasil para fazer a vida, para enriquecer e para explorar. Tanto é que o João Romão é um grande explorador e o Miranda, ele faz a sua riqueza se casando com uma brasileira. Outra coisa bem interessante em relação a esse livro é a inveja que o João Romão e o Miranda nutrem entre si. O Miranda, ele constrói o seu sobrado do lado do João Romão. Só que ele inveja o João Romão porque o João Romão, ele enriqueceu por seu esforço próprio. Ele não precisou atrelar a sua vida a uma mulher que ele não amava. E uma mulher de moral duvidosa, como a sua esposa, que é a Dona Estela, né, a esposa do Miranda, para fazer riqueza. O Miranda inveja o João Romão por conta disso. E o João Romão inveja o Miranda por conta da sua opulência, da sua nobreza e da sua riqueza. Tanto é que em determinado momento da história, o João Romão pensa assim, tá bom, eu já enriqueci, mas de que me adianta tanta riqueza se eu não posso aproveitá-la? Então eu vou aproveitar ela. Então o João Romão, ele tenta ascender socialmente para chegar no patamar do Miranda. E como ele vai tentar ascender? Ele vai querer se casar com uma filha do Miranda. E para que ele se case, ele faz toda uma transformação na sua aparência, ele vai retirando os empecilhos para ele se casar com a Miranda, com a Zumirim, aliás, com a filha do Miranda. E quem é o empecilho principal dessa história? A Bertoleza. Ele vai fazer uma coisa terrível com a Bertoleza, mas que eu não vou contar. Leiam o livro, porque ele é um livro maravilhoso. Agora, voltando para as favelas. Gente, o que influenciou tanto o crescimento das favelas? Eu suspeito que um dos motivos sejam o movimento Bota Abaixo. O que foi esse movimento Bota Abaixo? Ele aconteceu lá no Rio de Janeiro, que à época era a capital, no século XX, a partir de 1903. Nessa época, quem era o presidente do Brasil? O presidente era o Rodrigo Alves. Quem era o governador do Rio de Janeiro? Era Pereira Passos. Então, o Pereira Passos, ele estava muito preocupado com as condições de saúde do Rio de Janeiro, com a insalubridade do Rio de Janeiro, e também ele queria civilizar a cidade e mostrar para o mundo inteiro que ela era um polo civilizador e que valia o nome de capital. Então, o Pereira Passos, ele manda demolir as construções coloniais que estavam no centro da cidade. Isso envolve os cortiços. Isso envolve demolir os grandes casarões, que eles estavam meio que enfiando a cidade. Ele demole e ele não oferece condições para que aquelas pessoas que moravam naqueles locais, elas sejam instaladas em outros locais. Ele não oferece um suporte adequado para aquela galera toda. A galera mais rica, que sofreu com as demolições, eles vão para suas outras propriedades, porque eles têm condições de comprar propriedades em outros lugares e até mesmo já tinham propriedade de herança. Mas a galera pobre, para onde que eles vão? Eles vão sendo empurrados para as regiões mais pobres, onde os lotes são mais baratos e onde os aluguéis são mais baratos também, mais distantes da cidade, mas nem tanto, porque afinal, eles trabalhavam na cidade, eles trabalhavam no centro. Seja vendendo coisinhas na rua, sejam como empregados domésticos de gente rica das regiões nobres. E essa galera começa a ocupar as casas e construírem suas casas nos morros. E foi aí que a favela se proliferou enorme, com gente carente, com gente que não tinha acesso à educação, com gente que não tinha políticas públicas voltadas para eles, com gente que tinham empregos que pagavam muito, muito, muito pouco, com pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever, enfim. E num local que não tinha nenhuma preocupação com o saneamento básico, correndo esgoto a céu aberto, que não tinham acesso à água, que não tinha nada.
E essa galera mais pobre, ela foi sendo empurrada, porque esse pessoal que morava em Cortiço não tinha condições de comprar uma casa decente numa região mais ou menos da classe média. Então eles foram procurando locais onde eles conseguiam pagar. Ou onde eles conseguiam invadir e construir suas casas e seus barracos de qualquer jeito. Então, esse movimento Bota Abaixo pode explicar o porquê, em parte, né? Explicar o porquê essas favelas cresceram tanto no Rio de Janeiro. Agora eu vou falar sobre o quarto de despejo. Eu vou dar um salto no tempo. Um salto mesmo. Eu já vou para o período histórico da República Populista, lá no século XX, para explicar um pouco sobre o quarto de despejo, que é a obra de Carolina de Jesus, Carolina Maria de Jesus. A Carolina, ela foi uma moradora de uma das favelas e ela resolveu escrever o seu cotidiano num diário nas favelas. Você está vendo aqui o livro do quarto de despejo, que foi que ela conseguiu publicar a mas muito custo mesmo. Ela conseguiu publicar o seu livro. O sonho dela era ser escritora, mas o sonho maior dela era sair da favela. Ela detestava morar naquele lugar. E ela só morava porque ela não tinha condições de comprar uma casa em outro lugar. Tá vendo esse barraquinho aqui? É a casa dela. Olha como ele é construído. Ele é construído com pedaços de tábua, de madeira. Muito pequeno, muito pobre. Você não vê aí um banheiro ou algo assim. Então ela fazia suas necessidades lá fora, na casinha, né? Olha, o período histórico em que esse livro foi escrito, eu já disse, República Populista. A República Populista, ela abarca de 1945 até 1964, ou seja, antes do golpe militar. O período em que ela escreve, do período histórico da República Populista, vai do governo de Gaspar Dutra até do João Goulart, o Jango, que foi o último presidente antes do golpe. Os presidentes que são abarcados durante o relato dentro do livro é o governo de Café Filho até JK. Aí você vê que ela passa pelo governo do Getúlio Vargas também, o período que ela escreve no livro. O período dos relatos do livro, que é um diário, é o diário dela, são de 1955 até 1960. Qual era o momento histórico pelo qual o Brasil estava passando? Era um momento histórico do período do livro, que foi um momento após o suicídio do Vargas, mas também foi um momento antes da ditadura militar. Nesse momento, o Brasil estava visando o seu crescimento econômico e o desenvolvimento nacional. Foi um momento que ele estava querendo promover uma maior industrialização, que ele estava querendo enriquecer realmente. Mas essa riqueza era para quem? Era para poucos. Porque, de fato, houve um crescimento industrial em alguns pontos bem específicos do Brasil, tipo São Paulo e Rio de Janeiro. Mas essa riqueza não era para todo mundo. Ao mesmo tempo que houve um crescimento industrial bom, gerou alguns empregos, modernizou a economia e a estrutura do país, também houve um aumento da inflação. Ou seja, as coisas estavam mais caras para se comprar. E quem é que se lascava nessa história toda? A galera que recebia menos dinheiro, a galera pobre e miserável, que moravam em regiões em péssimas condições, a galera que morava em favelas ou em bairros pobres. Porque em um dos excertos do seu diário, a Maria, ela até relata, há muita comida no Brasil, só que é uma comida muito cara que nem todo mundo consegue comprar. E ela relata em várias partes do seu diário também, ela diz que os grandes industriais, os grandes comerciantes, eles preferem jogar a comida no lixo, a comida que está vencendo, ao invés de doar aos pobres, porque eles preferem vender ao invés de dar. Eles preferem o lucro, eles priorizam o lucro ao invés de vidas. Assim, ela não fala isso com essas palavras. Outra coisa que caracteriza também a escrita desse livro, esse livro ele foi escrito com muito erro ortográfico, porque a Carolina, ela não sabia escrever direito, ela tinha estudado muito pouco. Se eu não me engano, ela foi até a terceira série do ensino fundamental. Mas uma coisa que fez diferencial para ela é que ela lia muito. O que ela achava na rua de livro, ela lia e ela escrevia. Se era gibi, se era anúncio. Ela se instruiu, ela tentou mudar a sua vida por meio da autoinstrução da educação. E ela conseguiu. No final, gente, não está relatado nesse livro,
Mas no final ela consegue comprar uma casinha numa região muito melhor e ela vai morar num sítio no final. Ela não ficou rica. Ela também não é muito conhecida aqui na literatura brasileira. Ela é conhecida demais lá na América do Norte, porque foi onde ela conseguiu publicar seu livro primeiro. Mas o fato dela insistir tanto de se autoeducar e de se autoconhecer e de lutar tanto fez toda a diferença, porque ela conseguiu sair da favela e melhorar um pouco a condição de vida para ela e para os seus 3 filhos, que aliás ela criou sozinha, mãe solteira, ok? Então vamos para a próxima parte dessa aula. Vou falar um pouco mais sobre a Maria. Você está vendo aqui? Essa aqui é a favela do Canindé, que foi onde ela fez a sua casa. Olha, o Canindé, ele era uma região central em São Paulo. E essa mocinha aqui é a Carolina. É ela que fez o livro Quarto de Despejo. O Canindé, como ele era uma região central em São Paulo, e antes ele era uma favela. Só que ele foi limpado. Depois essas pessoas que moravam aí, elas foram obrigadas a sair desse local, os barracos foram derrubados, e para onde elas foram? Foram morar debaixo de viadutos e em outras favelas. E por quê? Por que foi derrubado esse lugar? Porque eles queriam limpar o ambiente. Eles queriam usar aquela região central para fazer construções e avenidas e modernizar a cidade e também prevenir que se alastrassem doenças lá. Porque num local tão insalubre, onde você tem gente muito, muito junto, onde não tem um esgoto correndo, é um local muito fácil para que doenças proliferem. Então, essas pessoas foram limpadas, elas foram obrigadas a ir para outro lugar, novamente, sem nenhum apoio do Estado para que elas conseguissem construir sua casa em local melhores e com condições adequadas. Elas teve que se virar, continuaram na miséria. Inclusive, a Carolina, ela também foi despejada. Então, gente, o que é a favela hoje? O que significa favela hoje? Hoje, você não usa mais o termo favela para se referir a essas pessoas que vivem nessas ocupações. Hoje o termo é comunidades. E há uma ideia de ressignificação na comunidade, assim, porque ao se falar em comunidade, você visa as relações sociais e a forma como esse pessoal que mora nas antigas favelas, né? Vou colocar assim, antigas favelas, vou usar o termo antigamente, um pouco mais antigo. A forma como essas pessoas se unem, se ajudam para melhorar a infraestrutura do local que elas estão vivendo. E elas se unem, na maioria das vezes, sozinhas, elas se unem em cooperativas e ONGs, isso sem o apoio estatal. E também outra coisa que a gente tem que pensar um pouco ao se falar em favelas e comunidade, a violência. Bandidos, milícias e polícias também. Lá nas favelas, ocorre muita violência, muita invasão de morro. Seja por conta dos traficantes, seja por conta das milícias, que são policiais aposentados. Ou também, não só os aposentados, mas são pessoas corruptas que cobram taxas dos comerciantes locais para que mantenham a segurança. E se não pagarem as taxas, eles se lascam. Porque os milicianos vão dificultar a vida da galera que mora lá. E também dos bandidos, que são traficantes, são assassinos, são ladrões. Muitos ladrões moram lá, muitos traficantes moram lá e querem dominar as regiões das favelas ou das comunidades, mas não só daquelas regiões, né, gente? Você tem gente ruim em tudo quanto é lugar do mundo, em tudo quanto é região do mundo sempre tem gente ruim, sempre haverá, mas não só lá. E você também tem a ideia de ocupação policial e pacificação. Como é que essa pacificação ocorreu, principalmente lá no morro, lá no Rio de Janeiro? Como é que ela ocorreu? Invadindo o morro e pressionando o tráfico para eles irem para outros pontos, ou melhor, não para eles irem para outros pontos, mas eles fugiram para outros pontos, para outros morros vizinhos, mas pressionando o tráfico no sentido de cortar o tráfico de drogas e prender o pessoal que estava do tráfico, a galera do tráfico, os bandidões. Mas você acha que essa pacificação ocorreu de forma pacífica? Não. Foi policial subindo o morro de fuzil na mão, trocando tiros com a galera, com os bandidos,
E no meio desse fogo cruzado tinha os moradores da favela que estavam lá não por escolha, mas porque não tem condições de comprar uma casa num local mais seguro, num bairro mais nobre. E eles ficam lá. E essa galera, eles ficam no meio do fogo cruzado. Essa galera que morre de bala perdida. São mulheres, crianças, idosos, jovens, que não tem nada a ver com uma guerra entre o tráfico e a polícia. E que eles ficam lá, sofrendo com essa situação toda. Então, gente, essa é um pouquinho da história da favela que eu consegui trazer para vocês. Vou estar encerrando essa aula daqui, mas não antes sem indicar uma coisa muito interessante. É um documentário no YouTube que questiona muito, que conversa muito sobre essa ideia de ocupação policial e pacificação. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Vocês estão vendo aqui? É esse documentário, Pacificação, as UPPs e a violência no Rio de Janeiro. Ele foi postado em 2018. Ele é desse canal aqui, ó, Cinema Crítico, tá bom? Ele foi produzido entre 2014 e 2017. Tá no YouTube, gente. Esse documentário tem 55 minutos. Ele é super interessante. Esse documentário, ele visa fazer uma investigação acerca da pacificação dentro das favelas, conversando com os moradores da favela, mas ele também aborda o lado dos policiais que estão lá nas unidades de pacificação, o como eles estão estressados e como eles também estão vulneráveis àquilo ali, naquele lugar lá, porque, gente, foi pacificado, tá? Mas isso não significa que os bandidos vão tentar retomar de novo. Então, os policiais estão em risco, as pessoas ainda estão em riscos, e lá tem todas essas discussões. Então, é isso, gente. Muito obrigada por essa aula, por quem assistiu essa aula. Eu espero que vocês comentem, que vocês curtam, compartilhem com seus amigos e se inscrevam. E, principalmente, se alguém que assistir esse vídeo viva essa realidade de morar ou numa comunidade, ou numa favela, ou ser policial, ou qualquer pessoa, né? Eu peço que vocês comentem, coloquem a sua opinião aqui nos comentários. Coloquem com respeito, por favor, porque receber respeito é muito bom. Mesmo que eu não concorde com a opinião de vocês, eu vou respeitá-la. Mas, enfim, coloquem a opinião de vocês aqui para que a gente converse e cresça em conhecimento. Então é isso. Beijão, tchau. E até mais. Até o próximo vídeo. Falou!